Programa Família Forte está aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre brigas na família. O programa Família Forte ele tem uma proposta de discutir temas muito práticos, coisa do nosso dia a dia. A gente não quer teoria, a gente quer prático. E por isso que a gente está aqui com você. E hoje, um tema que acontece muito nas famílias e vai ser como perguntas e respostas. Existe briga na família? Foi uma pergunta que nós recebemos hoje e nós vamos falar sobre isso. Brigas na família? Existe? É possível? Será? É normal? Bom, quando a gente começa a falar de briga na família, a primeira coisa que a gente queria falar para você que é pai, que é mãe, é que existe um comportamento de vocês que é muito importante. É a preferência dos filhos. Você acha que você não prefere o filho? Ah, pastor, eu trato meus filhos da mesma maneira. A gente já ouviu isso muitas vezes de muitas pessoas e as pessoas ficam completamente cegas, não enxergando o que elas estão fazendo. Olha, existe sim. Preferência de pais, de mães, existe. Eu sou mãe, eu sei que eu penso assim, eu amo meus filhos igualmente, mas quando um filho te trata com a deferência, te dá mais atenção, percebe as coisas que você está sentindo, sim, isso leva com que a mãe coloque os olhos mais naquele filho, naquela criança. E pode começar as preferências. E aí quando você entra no meio, né, dos irmãos que sentem isso, porque sentem, né? Minha mãe está dando mais atenção pro meu irmão, mas é porque ele é mais bonzinho, porque ele é mais alegre, porque ele é mais carinhoso. Então, assim, isso existe na família, né? É importante que a gente, então, passe a ter uma postura muito de vigiar. Porque, olha só, tem pessoas que têm extrema facilidade de expressar amor. Essas daí são fáceis demais de amar. Eu, na minha casa, eu tinha 3 irmãos, tenho 3 irmãos, né? E nós somos 4 irmãos, 4 homens. Na minha casa não tinha nenhuma mulher, a não ser minha mãe. E o que era engraçado? Meu irmão mais velho, ele era muito discreto, muito na dele. Meu segundo irmão adorava beijar minha mãe, abraçava minha mãe. E ele sempre conseguia o que ele queria. E a gente ficava olhando, a gente falava assim, gente, mas o Fernando é muito bom de lábia, né? E a gente, às vezes, não consegue fazer como aquele irmão que consegue expressar amor. Então, qual que é a nossa ação efetiva para a gente vencer isso aí? Primeiro, é você conversar com o seu filho. Tenha coragem de perguntar para ele, e não só de perguntar, tenha coragem de perceber as conversas, as entrelinhas, as perguntas. Os nossos filhos, eles se sentirão muito mais amados na medida em que eles percebam que a gente está, de fato, olhando para eles de uma maneira muito cuidadosa. Então, para que eles se sintam amados, você tem que expressar esse amor. Então, é importante você, pai, você, mãe, né, você que está ali, o cuidador, começar a conhecer seu filho. Conheça. Comece a descobrir como é que cada um, a forma que a gente tem para diminuir essa situação de diferenças no trato com os filhos, é você conhecer cada um. Veja o que cada um precisa, como que cada um sente amado, e você precisa de demonstrar esse amor e falar. A gente precisa de sair de dentro de nós mesmos e conhecer o outro. E conhecer um filho é importante. Porque se você conhecer aquele filho sabendo que ele te ama, não é te trazendo presente, não é te fazendo carinho, é te deixando no seu cantinho, ou te deixando descansar, ou talvez não pedindo para você fazer um jantar naquela hora que você está cansado. Às vezes é a forma que ele está amando. E aí você precisa de mostrar. Então, para nós não termos preferência com os nossos filhos, precisamos de conhecer. Eu uso muito falar, entrar no lugar do outro. Então, entre no lugar do seu filho. Pastor Lívia, essa questão da conhecimento da forma como a pessoa se sente amada, esse é o caminho, esse é o X da questão. Porque, olha só, eu tenho 3 filhos que são completamente diferentes. Eu tenho 2 meninas, eu tenho um rapaz. O rapaz, eu vou beijá-lo, eu beijo. Ele dá o rosto assim, meio, né? Meio tirando filho, dá um beijo, papai, Deus te abençoe. Ele tem 27 anos, né? Eu beijo ele, eu beijo meu genro, quando eu encontro, eu abraço, eu beijo. Eu faço questão porque eles sabem que eu sou muito amoroso, que eu sou muito de expressar amor desse jeito. Então eles compreendem. Agora, minhas filhas, elas são diferentes. Minha filha mais velha, ela é casada, ela chega na minha casa, eu sento do lado dela, eu pego na mão dela e eu fico fazendo carinho nela, numa boa.
E o marido dela não acha nenhum problema nisso. Porque a gente, na realidade, está mostrando para eles que a gente ama. Isso é muito legal. Então, eu sei que a Gabriela gosta disso, a Marcela já é mais na dela. Eu chego, fico perto, puxando o assunto. Eu vejo que ela gosta mais que eu lhe dê tempo, que eu ouça ela falar. Então, é um jeito diferente de se sentir amado. Então, na verdade, os problemas, as brigas na família, nessa questão das preferências, está em torno do sentir amado. É da questão do amar. Então, nós precisamos de ver, está faltando expressão de amor? Está faltando com que o meu filho sinta amado? Aí nós temos que fazer de tudo para consertar isso. E você sabe uma coisa muito importante, você, mãe, deve fazer? Chega para o seu esposo e fala, olha, sua filha está precisando de uma oração, sua filha está precisando que você deixe ela um pouquinho quieta, né, do lado dele, assim, deixa ela no cantinho dela. Então, às vezes, a gente precisa de sair um pouco da nossa família para ter um olhar diferente. Legal. O programa Família Forte vai continuar falando sobre esse tema. A gente volta daqui a pouco. Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Grande liquidação Papelaria Tributária. Preços sem concorrência. Tudo para o seu escritório ou empresa. Papel, toners, cartuchos, impressoras, copos descartáveis, bobinas, grampeadores. Ofertas imperdíveis. Cartucho HP 662 R$ 39,90. Calculadora Cássio HL4A 13,70. E mais. Ofertas imperdíveis de volta às aulas. Caderno capa dura 96 folhas mais de Libra 4,20. Mochila com carrinho Barbie Rock 169. Grande liquidação Papelaria Tributária. Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. Programa Família Forte de volta, querendo discutir com você brigas na família. E o que causa essas brigas, né? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso e queremos agradecer o privilégio da sua audiência. Você faz parte da nossa vida, você é muito importante para nós. No bloco anterior, a gente falou sobre preferências de filhos, as diferenças nos tratamentos dos filhos, que traz briga, que traz dor, né? Que traz separação. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o casal. Né? O casal é uma questão muito difícil também. Se não existe compreensão, se não existe amor, pode existir competição. E aí vem muitas brigas. É verdade. Uma das coisas que a gente gostaria de destacar para você, de uma maneira muito prática, é o seguinte. O inimigo maior do nosso amor é o egoísmo. O que é o egoísmo? Eu estou em primeiro lugar na minha vida e todos têm que me servir. A receita para dividir uma família é muito simples. Seja o rei ou a rainha, seja aquela pessoa que sempre quer ser servida, que sempre quer ser cuidada, que é sempre aquela que é a coitadinha, e você vai desenvolver uma dinâmica que vai trazer problemas. Então, o egoísmo destrói. Vamos dar aqui algumas situações onde a gente vê que a gente está destruindo o nosso casamento e a nossa família sem perceber. Vou trazer para você uma história sobre egoísmo. Na família, irmãos mais velhos, tem pais, né? Os pais já idosos que precisam de ser cuidados, precisam de ser levados para tratamento e levados no supermercado. E aí os irmãos ficam brigando. Um fala assim, não, eu
tenho que trabalhar, eu sou o homem, você que é a mulher, você que vai cuidar da mamãe, você que vai cuidar, você que é responsável por isso. Aí o que é isso? É um egoísmo. É aquela pessoa, aquele rapaz que pensa só nele. Ele tem que trabalhar e pronto, o resto é o resto, né? Pode ser também a própria mulher, né? No caso aí de famílias que tem homens e mulheres ou 2 irmãos, o egoísmo é o quê? É você achar que o outro é que tem que cuidar do seu pai e da sua mãe. É você achar que a sua carga sempre é mais pesada que a do outro. É uma dinâmica que vai irritando, que vai causando briga, que vai causando desgaste nos relacionamentos dentro da família. Então é muito importante que você comece a parar para pensar que, do jeito que para você é difícil cuidar dos seus pais que são mais velhos, também para os outros também é. E é interessante que se a gente não cuida, a gente vai se afastando. E as brigas vão se tornando cada vez mais fáceis. Olha, um momento que acontece brigas terríveis é após a morte, né, de um dos pais ou dos dois, que vai ter que ter a divisão de bens, a questão da herança. São brigas terríveis, brigas, né, enormes que acontecem nesse momento, porque, não, eu que cuidei da mamãe, agora, né, então, e aí a questão, né, da divisão, quantas famílias se dividem porque não conseguiram relacionar bem, né, no tempo gostoso, no tempo que os pais estavam presentes. É interessante isso, meu pai viveu uma experiência muito forte nisso. Meu pai tinha 4 irmãos e quando minha avó faleceu, foi interessante que ficou um apartamento que valia muito pouco. E começou uma briga tão grande entre os irmãos, meu pai falou, eu abro mão da minha parte. Isso trouxe para aquela família assim, um ambiente tão interessante de um quebrantamento, porque as pessoas passaram a enxergar que a divisão era algo muito ruim e que não era desejo da mãe deles que havia morrido. Então, olha só, o que traz briga para mim é quando eu só penso em mim, quando eu quero só para mim, isso é egoísmo. O egoísmo é algo que causa muitas brigas na família. Vamos pensar num esposo, num homem que acha que só a mulher que tem a tarefa de cuidar dos filhos, de ensinar os filhos, de ensinar a tarefa, que só ela que tem que tomar conta da casa, de ensinar a empregada, ir no supermercado. Quer dizer, é um homem egoísta, um homem que pensa só nele. Com certeza vai ter uma mulher sobrecarregada, uma mulher que não vai se sentir amada, uma mulher que vai se sentir abusada. Isso até é um abuso, porque ela não está sentindo que ela está sendo cuidada. Será que não pode, né, dividir as tarefas? Será que não pode o homem parar de olhar para si mesmo, né, parar de ser egoísta? E talvez esse homem egoísta, na verdade, ele tenha muito baixa autoestima. Na verdade, ele precisa ele está querendo ser cuidado e não sabe expressar muito bem isso, né? Então aí fica um do lado, o homem brigando porque ele quer ser servido e do outro lado uma mulher sobrecarregada. E aí começam as brigas. Já vi casais brigarem por causa disso, porque estão sobrecarregando um do cônjuge. Eu falei do caso aqui do homem e da mulher, mas pode ser o contrário. Quantas mulheres que vão para o trabalho e que trabalham e preocupam com o profissional e o marido, não precisa disso não. E aí essa briga por causa desse pensar em si mesmo fica muito grande. É interessante também a gente pensar que nessa questão do marido que exige que a esposa faça tudo, hoje na grande maioria das casas a mulher também trabalha. E o marido, então, ele fica com a desculpa esfarrapada. Olha, eu sou o provedor da casa, eu que tenho que trazer dinheiro para essa casa, e você não ajuda nada. E a sua mulher também trabalha do mesmo jeito, e aí ela tem a jornada dupla, ela tem que trabalhar fora, ela tem que trabalhar em casa, e você é aquela pessoa inflexível, aquela pessoa que boa para cobrar, mas ruim para ajudar. Isso traz um ambiente de guerra, de insatisfação e de esgotamento nervoso. Você vê que a mulher não aguenta mais. Os filhos também não aguentam mais, porque você vive achando que todos estão ali para te servir. Outra situação muito interessante, que é legal da gente perceber sobre egoísmo, é a minha indisponibilidade de interagir com a família do cônjuge. Então, olha só. Aí minha esposa, ela quer que eu vá na casa do pai dela, quer que eu vá na casa da tia dela. Eu falo, não, eu tô cansado. Esse negócio de visitar a família, isso cansa.
Eu não, ó, vai você sozinha. E você então começa a criar aquela ferida. Você abre aquela ferida bem sutil que vai desgastando o relacionamento. E isso faz com que o seu cônjuge, aquela pessoa que está do seu lado, se sinta desvalorizado. A verdade, as brigas, elas acontecem porque a pessoa está se sentindo desvalorizada. Ah, ele não valoriza a minha família. Ah, ele acha que a família dele é melhor. E aí começa, brigas terríveis. Ah, não, porque agora eu tenho que cuidar da minha filha igual a mãe dele quer que eu cuide. Pessoas que não valorizam a família do outro. São pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si mesmo, que se acham as melhores de todas. Assim começa brigas e pode até terminar um casamento. Sobre essa questão de se sentir desvalorizado, é interessante que a gente percebe que uma das grandes questões que devem ser enfrentadas pelo casal é que há decisões que são concernentes à área financeira, por exemplo. Aí o marido acha que só ele sabe. E o marido desconsidera totalmente aquela intuição da mulher, a percepção feminina. Então ele quer tomar decisões achando que a sua mulher não pode contribuir nada. No fundo ele está dizendo o seguinte: meu bem, você é burra. Você não sabe o que eu tenho que fazer. E você fala isso de uma maneira clara. Às vezes você verbaliza, às vezes você só expressa isso através das suas reações. Ora, quando eu chamo a minha esposa, eu tenho que aprender que ela tem a sensibilidade, né, pastora Lívia? Exatamente. Quantos homens destroem, né, a sua casa, porque eles não escutam a sua esposa, porque eles acham que a mulher não sabe de nada e com isso ele vai construindo mulheres que não sabem fazer nada, né? Então, assim, as brigas começam nisso aí, né? A gente vai continuar esse assunto. Brigas acontecem na sua família no próximo bloco. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Grande liquidação Papelaria Tributária. Preços sem concorrência. Tudo pro seu escritório ou empresa. Papel, toners, cartuchos, impressoras, copos descartáveis, bobinas, grampeadores. Ofertas imperdíveis. Cartucho HP 662 R$ 39,90. Calculadora Cássio HL4A 13,70. E mais, ofertas imperdíveis de volta às aulas. Caderno capa dura 96 folhas mais Tilibra 4,20. Mochila com carrinho Barbie Rock 169. Grande liquidação Papelaria Tributária. Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. O programa Família Forte está de volta, querendo que você pare para pensar o que causa briga na sua casa. Pense agora, reflita nisso. E nós estamos falando sobre a questão da pessoa que se sente desvalorizada. Então a gente quer começar um novo item sobre isso. Quando eu acho que a minha família é melhor que a do meu cônjuge, isso dá muita briga. Isso é um veneno para o relacionamento. Eu aponto na família do outro aquele que não presta. Às vezes as famílias têm pessoas que têm dificuldade, que têm alguma limitação, que tiveram uma frustração na vida, que não romperam na sua vida financeira. E eu falo assim para minha mulher: ó, sua família, ó, se a gente for seguir o jeito da sua família, nós estamos fritos. São coisas tão pequenininhas, mas que podem ficar tão grandes, pode separar casais. Um exemplo muito pequeno
de, por exemplo, como cuidar de filhos. Quando nós tivemos a nossa primeira filha, né, era bem novinha, não sabia como ainda, talvez nem trocar uma fralda, e aí vinham tias querendo ensinar, né, o jeito que era para fazer, e eu tinha que ouvir, e aí de repente eu vou ter que aceitar o que minha sogra fala, não, tem que usar, é funchicória, não, tem que usar, é aquilo. Então, e aí saiu a família, aí os dois ficavam discutindo, porque as diferenças nas famílias, a forma de valores, uma outra coisa, dinheiro. É interessante, as nossas diferença de casal. Um homem, por exemplo, gosta de investir porque a família dele é empreendedora, investe, tem coragem de pegar empréstimos e tudo isso. E a mulher não, a mulher usa o quê? A família, eu estou trazendo um exemplo, né? Daquela mulher ali, ela é funcionária pública, tudo certinho, aposentadoria. E aí imagina esse casal, a briga que vai ter porque eu não valorizo a forma como o seu pai gasta dinheiro. Não, e aí começa a briga. Como é que a gente pode fazer para tirar um pouco dessas brigas? Para um pouquinho, procure conhecer a história do seu esposo, procure descobrir por que ele quer comprar tanto, por que ele acredita tanto em investir. Tem uma história ali atrás, procura descobrir, e aí vocês juntos, depois que... Então tudo está resumindo, né, pastor Luiz, em comunicação. Parar, sair de dentro de si do egoísmo que a gente falou né, no bloco anterior e conhecer o outro. É legal porque essa questão do dinheiro, da família, aí eu vejo, por exemplo, que o meu cunhado, ele comprou um carro. E ele comprou um carro que é o modelo mais caro e ele assumiu uma prestação caríssima e não sobra dinheiro para nada. Mas ele está satisfeito, ele vai deixar de viajar, ele vai deixar de sair fim de semana porque ele valoriza o carro. Aí eu fico criticando o meu cunhado. Eu estou falando isso hipoteticamente. E, por exemplo, até aproveitando, e aí no caso, essa esposa vai ficar com raiva porque o marido está criticando o irmão dela. E aí vai virar uma confusão. E aí os dois estão pensando, brigando para ver qual que é a família que é melhor, qual que é a mais certa. Você acha que vai chegar em algum lugar? Vai, na briga. É verdade. E é interessante que dentro dessa questão até das diferenças, é que nós vamos começar também a aprender que nós somos completamente diferentes entre nós. Isso é algo tremendo que eu preciso descobrir. Eu tive imensa dificuldade no início do meu casamento de entender o mundo da minha esposa. Eu não entendia. Eu fui criado de uma maneira tão tranquila, minha mãe era muito rígida, muito... aquela pessoa que falou que era 7 horas não podia ser nem 7h01, nem 6h59. Casei com a Lívia. A Lívia é flexível. Para ela, 7 horas pode ser 7h30, pode ser 6h30. Ela tem uma flexibilidade muito maior. Isso me irritava profundamente. Eu falava, meu bem, não tem condição, porque o meu jeito é o certo. E a gente, então, quando começa a achar que a gente é o certo, cuidado. Quando você não consegue enxergar no outro a virtude, pare. É momento de repensar. Porque senão fica complicado, né, Lívia? Exatamente. Nesse momento, né, que nós vivemos muito isso, de diferenças, famílias, casais vivem muito isso. Sabe o que tem que fazer? É o luto que você tem da sua família, dos valores que você aprendeu com a sua família. É como se tivesse que fazer um luto mesmo, uma mudança, né? Início do casamento tem essa mudança. E o início do casamento é um momento, sim, de muitas adaptações e podem acontecer várias brigas. Um outro momento que é difícil é quando entra uma criança, né, o bebê. Quando entra criança em casa aí começando a mudar tudo de novo, aí vem as questões dos valores da família dele, da família, né, da minha família, e o terrível são os rótulos. Aí você começa a colocar rótulos. Ah, porque o seu pai é assim. E é interessante que a gente pode chegar lá, né, nós temos hoje 30 anos de casado. Se o Luiz faz alguma coisa de errado, não eu vou ficar... parece, eu tenho certeza que não parece. Né? Aí se o Luiz faz alguma coisa de errado, eu vou ficar procurando, não, é minha sogra? Ou é meu sogro que ele tá puxando? Olha, isso é errado, isso vai trazer briga, vai trazer confusões, ele tá até rindo aqui agora, né? Não podemos, nós precisamos de parar, conhecer a história do outro, não é para condenar, não, é para entender. Quem sabe eu posso chegar até perto, né? Mudar, em vez de ser 6h30, ser 10:50, né? Como diz, mudar, chegar um pouco mais da forma como o meu esposo é, né? É interessante que essa questão
da família, da adaptação e da pessoa se sentir suprida é alguma coisa que exige de nós muito cuidado. A gente vê também, causando briga em família, aquela insatisfação, normalmente da mulher, de não se sentir suprida. Aí ela passa a querer competir com o lazer do marido. Aí fica assim, o marido quer jogar bola, o marido quer sair com um amigo, o marido quer pescar, e ela fica ranzinza, rixosa. Aquela mulher sempre de cara fechada. E aí o que acontece? O relacionamento vai desgastando, vai acabando a alegria. Então eu queria falar para você, homem, nesse caso, te dar um conselho. Você precisa aprender a suprir a sua esposa. O problema, uma vez um rapaz veio falar comigo, pastor, eu gosto de jogar bola. Eu falei para ele, você pode jogar bola todo dia. Ah, é, pastor? Pode, desde que a sua esposa se sinta amada e suprida. O problema é você fazê-la sentir-se dessa maneira. Então, se você começar a querer competir com o lazer do seu esposo, vai dar problema. É verdade. Olha só, eu até lembro agora de uma situação que nós já até contamos isso, né, até na rede social. Um dia, estava uma situação em casa, à noite, fui no supermercado, falei, vou comprar um salmão e fazer um salmão para o Luiz, ele vai ficar satisfeito, vou trazer uma alegria aqui para casa. Quando eu comprei esse salmão, que o Luiz já viu lá no cartão de crédito que eu paguei no salmão, ele já ficou bravo, que era muito caro, né? E aí eu fiquei chateada porque ele ficou bravo comigo. Então aí começou uma discussão. Só que eu parei depois para pensar que ele estava com uma dificuldade financeira ali, que eu tinha que, como mulher, entender o que o outro estava vivendo. Então, nós precisamos de sair de nós mesmos. Eu pensei, eu quero agradá-lo porque eu quero sentir amada, porque eu quero que ele sinta que eu fui ótima, queria que ele me elogiasse, mas, na verdade, eu precisava de compreender como que ele está sentindo. O homem que é o supridor da casa naquele momento, como é que você está fazendo? Então, nós precisamos de pararmos de sermos egocentrados, essa é a verdade. E foi tão engraçado porque ela chegou com a cara alegre, eu estava bravo. Quando eu vi o valor, eu falei, não tem cabimento. Mas depois eu fui acalmando e nesse dia a gente ia pregar à noite num culto de casais. Eu falei, meu bem, nós temos que achar um acordo aqui entre nós. Porque eu falei, meu bem, para que você comprou? Eu notei que ela queria me agradar. Isso trouxe, então, um ambiente muito importante. O último item que a gente queria falar aqui, o que causa briga, é quando eu tomo decisões importantes sem avisar, sem comunicar, sem compartilhar com o meu cônjuge. Grandes decisões ou decisões que terão repercussão na minha vida têm que ser tomadas em comum. Eu conheço uma história muito engraçada de um casal que, assim que eles casaram, o rapaz ganhava pouco. E ele entusiasmou, saiu com um amigo dele, comprou uma moto cuja prestação consumia metade do salário. Então eles saíam assim, a esposa ia de ônibus e ele ia de moto, porque ela também não gostava de moto. Olha só, tudo que eu faço tem que ser compartilhado. Decisões dessa importância não podem ser tomadas sozinhas. E o Luiz me fez lembrar também da gente ter que incluir os nossos filhos nas nossas decisões. Às vezes pode acontecer briga na família, entre pais e filhos também. Eu lembro, uma vez nós fomos comprar uma casa, a gente chegou, todos os nossos filhos sabiam o que a gente estava fazendo, ninguém se sentiu menos amado, desvalorizado. O pai não é egoísta, porque o pai ele pode ser egoísta, ou o esposo pode ser egoísta, ele quer tomar uma decisão sozinho, não, é gostoso você colocar os filhos, e com isso você ensina os seus filhos a relacionar também, porque todos fazem parte de um mesmo projeto. Nós estamos no final do nosso programa. Queremos agradecer a sua audiência, queremos agradecer o privilégio da sua audiência e desejar que nos próximos programas você esteja conosco, porque nós vamos trazer uma abordagem muito prática do que é viver em família. Um grande abraço. Um grande abraço a você, muito obrigado por estar conosco nesse programa Família Forte.